Seja muito bem-vindo ao podcast da Performance Máxima. Eu sou o Matheus Bueno. Que bom que você está aqui a mais um episódio. Esse episódio continua especial como o anterior, porque estamos com os mesmos convidados. E se você não viu ainda o primeiro episódio desta série aqui, você está perdendo muito. Mas fica aqui. Assiste esse episódio que você vai depois voltar lá, ver o anterior. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no canal para você receber já os conteúdos da Performance Máxima. Ativa o sininho, não se esqueça de compartilhar com aquela pessoa que quer vender mais. O nosso podcast, o podcast da Performance Máxima, é o podcast que ajuda o dono de pequena e média empresa a acabar com o caos nas suas vendas. Ajuda o líder a formar uma equipe que bate meta. Então, a gente está aqui, né? Mais um episódio com o Rildo Reis. Rildo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Ô, Matheus, eu que agradeço. Vamos falar um pouco mais, vamos trocar uma ideia, né? Isso aí. Faz parte aqui, né? Desse clima tão gostoso que é falar de pessoas, falar de liderança, falar de vendas. É muito legal isso, tá muito gostoso o bate-papo. Muito bom. Estou aqui também com o nosso querido Marcos Camargo. Fala, Marcão. Mais uma vez, obrigado. Um prazer estar aí trocando muita ideia, aprendendo junto aqui. Muito bem. E com o Juliano Vieira. Fala, Juliano. É sempre um prazer enorme, mais uma vez aí. O papo foi muito bacana, enriquecedor. Tenho certeza que a segunda temporada será ainda melhor. É isso mesmo. Gente, eu quero resumir aqui para você em 15 segundos. Você tem muito conteúdo para ver no primeiro episódio. Mas no primeiro episódio a gente falou, como é que faz para ter uma equipe que bate meta? Como é que faz para ter uma equipe que alcança resultados? E a gente falou, bom recrutamento e seleção focado em cultura. A gente falou sobre treinamento, precisa treinar, né? E a gente precisa também engajar as pessoas para que elas executem aquilo que foi treinado. Né? A gente precisa ter esforços de engajamento. E a gente estava falando sobre reconhecimento, sobre celebração, e terminamos o último episódio falando sobre isso. Né? E eu achei bem interessante porque eu estava vendo um podcast que o Caio Carneiro participou, e não era um podcast dele, ele era como convidado, e ele falava o seguinte: um bom time comercial, né, é um time que tem clareza de onde pode chegar. E aí eu lembro de uma fala do Marcão no último episódio, que falou, cara, tem que ter uma carreira. Né? A gente tem que ter uma carreira para o time comercial. O time comercial precisa saber, eu entrei como vendedor, para onde eu vou? Né? Até onde eu posso chegar aqui? Né? Ele precisa ter clareza do quanto que ele pode ganhar. Né? Eu acho interessante, o Caio Carneiro ele fala o seguinte: o vendedor na tua rede, ele pode ficar rico? Né? Porque se ele conseguir ganhar muito dinheiro, pode ter certeza que ele vai estar com uma parte da motivação garantida. Mas a gente já falou também, né, que dinheiro não é o principal ponto que motiva. Não né? As pesquisas já mostraram que reconhecimento é o ponto que mais motiva. Né? E eu achei muito interessante o paralelo que ele fez, que ele falou o seguinte: você imagina que a Argentina ganhou o jogo sobre a França e foi campeã do mundo. Né? Ok, por que entregaram a taça? Por que entregaram a medalha? Né? Por que fizeram aquilo? Porque o jogo não teria mudado o placar. Eles já eram campeões. Né? Eles receberam uma bolada. Eles já tinham ganhado dinheiro de ser campeões. Então, para que ter taça? Para que ter medalha? É o símbolo. Né? É o símbolo. Porque sem aquela comemoração, podia ter todo mundo indo para casa. Isso aí. Entendeu? Verdade. Mas sem o reconhecimento, sem a comemoração, né? Sem o estímulo, né, do reconhecimento, né, não tem. Sem a celebração, né, aí parece que perde o sentido, né? Parece que perde o sentido. Isso então, mesmo. por que ter a taça? Para reconhecer. Agora, símbolo barra significado. Símbolo barra significado. Porque aquilo significa uma história, entendeu? Quando você passa em alguns departamentos, nós temos isso em vários setores, lá que a pessoa tem as medalhas nas lojas, a pessoa tem na estante da casa os troféus que ganharam e tal. Aquilo ele mostra para quem está indo visitar ele, para a família dele. Ele diz, ó, pai, eu cheguei lá. Olha aqui, ó. Eles estão reconhecendo. Isso. Minha esposa tem até hoje, ela ganhou um prêmio de melhor vendedora. Ela tem a plaquinha que ela ganhou quando ela era consultora em plano odontológico. E ela tem orgulho daquilo. Então, o reconhecimento gera um significado, gera uma história. E você começa a ficar com vontade de continuar a ter significância para isso. Ou seja, significa algo muito maior do que dinheiro. Acho que nesse sentido, sabe? Perfeito. Você sabe, Matheus, pegando um pouco o gancho aí, já não sei se eu estou te interrompendo. Não, manda ver. Agora já começou. Já começou.
Então é o seguinte, você sabe que o Marcão puxando um gancho um pouquinho do que ele está falando aí da Andréia, né, que tem esse reconhecimento e tal. Como é importante essa parte de reconhecimento de liderança que marca a nossa vida, né? Perfeito. Eu me recordo o seguinte, quando a primeira oportunidade que eu tive para ser gerente de loja, né? E era interessante que na minha eu volto de novo lá- 1800. Não, E Dom Pedro I. 1900 Guaraná de rolha. Estou em dúvida, Dom Pedro. Bom, não é bem isso, mas é quase isso. Né? Na minha geração, por exemplo, o cara ser um gerente de loja, né? A primeira coisa que ele precisava ter era um bigodão, né? Ser bem bigodudo e tal, né? A segunda, o cara precisava ser casado e ser um pouquinho mais, digamos, acima do peso, não tanto como Mais você, barrigudinho. viu, Marcão? Tá Um bom? pouco menos, né? Bom, ou seja, essa era a característica. E eu, quando eu tive a oportunidade de ser gerente de loja, eu me recordo que eu tive a oportunidade de uma empresa chamada Brasimac, que hoje ela não está mais no varejo, ela acabou fechando, acabou saindo do mercado. E eu me recordo que eu fui gerente de loja aos meus 20 anos de idade. Então, primeira coisa, eu era magrinho. Segundo, que eu não tinha nem bigode. Eu deixei um bigode, esses dias eu olhei, meu Lucas Eduardo olhou a foto Feio, da minha aquela identidade. foto sua é feia. É feia, né? Jesus. Não, mas graças a Deus que eu casei com uma mulher muito bonita, entendeu? Deus operou um milagrezão. ali. Aproveita e mandar um beijo pra minha esposa, a Márcia. Falei de você também, daí um beijo. Pronto. Todo mundo ganhou o final de Beijo, semana. meu amor. Estamos fora de Joana, casa no final de te amo. semana. Isso. Bom, você Beijo, tá- Carol, porque senão eu vou ser cobrado. Ai, meu Deus. Virou podcast do amor. Vamos lá. Viu? E eu falo pra você tem que mandar beijo pra Joana mesmo, senão eu posso entregar algumas coisas suas aqui. Eita. Meu Deus, Mentira, Hildo. meu Vamos lá, amor. vamos falar do bigode. Vamos falar do bigode, O né? ratinho já vem aqui. Já que ele falou da minha foto, né? Eu não podia deixar essa bola quicando aqui e fazer esse golzinho. Né? Bom, e o que aconteceu? Com 20 anos de idade, eu acabei passando por todo o processo, Marcão, que naquela época tinha processo de trainee, que era muito longo, um ano e tal. Eu me recordo que eu assumi a minha loja, a primeira loja, inclusive em São Paulo, no bairro chamado Vila Maria, aos meus 20 anos de idade. E aí teve um cara chamado José Aderito Neves, que foi meu primeiro gerente regional. Ele olhou para mim e falou, Hildo, eu vou te levar para um grande desafio de uma loja em uma outra cidade, mas você vai ficar apenas 3 meses nessa cidade, porque depois eu quero levar para você realmente para um desafio da sua vida. Realmente eu fui para São Sebastião e depois eu fiquei 1 ano numa filial chamada lá na cidade de São Roque. O que eu quero dizer? São que o Marcão- Sebastião, litoral paulista. Paulista, né? e depois Aham. eu fui para o interior de São Paulo, em São Roque. E eu me recordo que a Brasimac ela tinha 195 lojas. Eu me recordo claramente disso. Né? E você imagina, eu já estava indo ali para os 22 anos de idade. E como que é importante isso grava a nossa vida, a celebração. E eu não estava numa filial onde, naquela época, era o maior salário. Não era. Não era das 190 lojas, não era o menor salário. Mas eu me recordo que naquele ano tinha a convenção anual, né? E aí eu recebi da placa do... Sei, hoje eu lembro do diretor da época, que chama-se Tibério Craco. Ele era o diretor comercial e ele me convidou para ir à frente como eu fui o melhor gerente da rede daquele Naquele ano? ano. Ou seja, até hoje está gravado. Então é o seguinte... Você lembra o nome das pessoas? Você lembra a Data, data? Cara, isso é muito legal. Como Como marca, reconhecimento, então. ele... Como Então, marca, né? E essa placa, por exemplo, não é uma placa hoje, não é aquela placa do Kumon do Lucas, aquela placa gigante, é uma plaquinha menor. Mas até hoje eu tenho essa placa, eu tenho ela como o reconhecimento dessa placa até hoje. Ou seja, isso aconteceu quando hoje eu estou com 52 anos de idade, então 30 anos atrás. Então, ou seja, a celebração, ela marca as nossas vidas. Juntamente com algo simbólico que deu significado. Isso, exatamente. Lá- E como foi feito. Isso, então você imagine bem, eu fui chamado, você vê, um menino que não tinha as características, não tinha o perfil, que talvez naquela época não poderia ser um gerente de loja. Mas aí, quando você recebe aquele reconhecimento, justamente com algo simbólico, grava a sua mente, grava. Então é o seguinte, Hildo, você ganhou quantos salários a mais por aquele reconhecimento ou por aquele resultado que você apresentou? Não ganhei nenhum salário a mais. Não teve nenhum salário, não teve nenhum reconhecimento financeiro. Mas só do fato, depois de eu pegar aquela placa e depois no intervalo, num coffee break, né, as pessoas quando te dando reconhecimento, parabéns, tal, abraçando, tal, só do fato de eu estar do lado do diretor da empresa que me deu aquele reconhecimento e da forma que foi feita, você gravou minha vida. Isso aí. Então, ou seja, o que aquilo serviu para mim? Serviu que eu poderia muito
mais. Então eu fui instigado naquela hora. Superação. Olha, exatamente. Então você pode superar Perfeito. muito mais. Então você pode se dedicar porque você vai ser reconhecido, as pessoas vão te reconhecer. Então, ou seja, ao longo da sua jornada profissional e essa celebração com algo simbólico é fundamental. Só para mim passar já para você, Marcão, eu quero falar de um outro ato simbólico. O Marcão não vai se recordar disso. Eu me recordo que eu estava trabalhando lá na MM, né? E eu fui através do convite do Marcão e eu já estava lá como diretor de RH. Foi quando eu saí de lá, né? O Marcão, na ocasião, me contratou como gerente de serviço e depois eu acabei saindo lá como diretor de RH. Eu me recordo até hoje que no meu último dia de trabalho, eu tenho até hoje essa placa, eu sei a cor que era a capa da placa, né? O Marcão, na época, começou a contar uma história e tava toda a família Paulic, né? Tava tanto o seu Paulic, os donos, toda a família Paulic, junto com o Marcão, com o Rogério, que era o diretor, o seu Emílio, que era o diretor, e também me entregaram uma placa naquele dia. Ou seja, eu estava saindo da empresa, eu tinha pedido demissão da empresa, que eu precisava voltar para o Espírito Santo na ocasião, e aí eu recebi aquela placa. Então é o seguinte, você vê, eu estava indo embora da empresa, eu estava o quê? Deixando a companhia. Mas a companhia estava dizendo o seguinte, olha, Rildo, muito obrigado pelo período que você ficou aqui, muito obrigado por aquilo que você fez. A empresa não estava me pagando um salário a mais. E o salário que ela me pagou foi por aquilo que eu fui remunerado, por aquilo que eu entreguei. Sim. Mas, ou seja, algo simbólico. Ficou uma celebração mesmo saindo de uma empresa. E todas as vezes que fala hoje, né, de Grupo MM, e se algum dia alguém falar mal do Grupo MM, eu vou me sentir que não é uma verdade. Por quê? Porque ali ficou gravado, ficou marcado uma passagem. Então, a celebração, o reconhecimento com algo é realmente marcante na nossa vida. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Eu acho que até o Marcão esqueceu dessa placa, você vê que eu não esqueci. Não, a gente não esquece não, mas é isso mesmo. E é isso, né? A ideia é deixar essa marca na pessoa, mesmo quando ela esteja fora, o carinho continue, né? Eu queria fazer um gancho, e o carinho é o mesmo, sabe? Se você for lá hoje, muita gente vai te abraçar, vai ter esse carinho por você também, que foi um grande aliado por muitos anos lá com a gente. Queria fazer um pouquinho, você falava de símbolo, eu lembrei de uma pós-graduação em Company que a gente fez em gestão de pessoas, tem a ver com engajamento, mas abrange um pouco mais. O professor Amir Elkouba, então ele estava até dando um treinamento. Você conhece o Elkouba? Sim. Ele estava lá na DAF esses dias, mandou um abraço para mim lá. E nesse curso ele falou, já faz mais de 10 anos que teve essa pós, do aspecto antropológico que existe nas corporações que a gente não percebe. Então, um exemplo, território, né? Coisas que você não toma cuidado. As pessoas estão sentadas naquela cadeira, naquela mesa por muito tempo. O líder do nada. Isso também, muda. porque tem coisas engajadoras e coisas desengajadoras. Tem coisas energizadoras e desenergizadoras, né? Você muda ele. Cadê? Meu computador não está aqui, minhas coisas mudaram de lugar, ninguém falou comigo. Não, então a gente fez uma reformulação, mas nem falou com a pessoa. Colocou, ela estava na frente da janela, ficou na frente da parede. Aí você fez treinamento, você fez campanha, você fez incentivo e aquela pessoa vai performar menos, você não sabe por quê. Porque você não respeita o aspecto territorial. Talvez para mudar ela, você tivesse que ter feito um ritual de mudança de território. Então, território, onde eu trabalho. Quais são os símbolos das suas empresas? Então, você tem uma empresa, qual é o símbolo da empresa? Tem empresas que tem um totem, tem empresas que tem, né? No MM nós temos a chicória, que é um símbolo nosso. Sim. Outro símbolo é a Brasília amarela, que é a Brasília que conta a história de como tudo começou. Tem o seu Paulic, é um herói, ele é um símbolo. Então, quais são os símbolos da sua empresa? Porque nas histórias desses símbolos você vai engajando também, as pessoas vão entendendo de onde nasceu a tua empresa, quem formou aquilo. E além dos símbolos, você tem os rituais. Perfeito. Numa tribo, né? Porque aspecto antropológico, para quem não conhece a palavra aspecto antropológico, está falando que toda empresa é uma tribo em certa instância. E as pessoas se identificam nas tribos que elas mais... E no tribo tem esses rituais. E os rituais são passagens. Se você passa da fase infantil para a fase jovem, você tem que passar por uma série de atividades que você foi treinado. Você tem que ser desafiado, sei lá, seja subir ou fazer a melhor caça do dia. Você agora passou a ser o caçador. Você era menino, agora você vai caçar. Né? E ele passa por tudo aquilo e quando ele consegue, ele volta. E aí tem, inclusive, voltando para você, tribos, acho que é aborígenes, se não estou enganado, que é na Austrália ou não? A Austrália são os aborígenes. Que eles teatralizam a caça um dia antes, eles já imaginam a caça um dia antes. Isso é vender a meta, isso é vender o desafio, isso é vender a campanha para a equipe
antes de vender para o cliente. Gente, nós vamos... Porque tem gente que lança a campanha e a equipe não tem a menor ideia do que está acontecendo. Entende o que eu tô querendo dizer? Fica sabendo quando o cliente chega lá. Olha, eu vi aqui essa promoção. Você fala, qual promoção? Né? Isso já aconteceu comigo. Não vendeu para o time. Então, primeiro a equipe tem que comprar o que você está fazendo, tem que comprar o teu desafio, a equipe interna. E esse rito, os aborígenes, que eles fazem isso. Eles teatralizam toda a caça para que quem vai caçar no outro dia tenha tudo mentalizado. Celebram a conquista daquela caça já feita, antes de ter feita, e daí eles vão para a caça. Depois que eles voltam com a caça, os meninos que melhor conseguiram são reconhecidos, crescem lá dentro. Então, as empresas, elas têm isso e não percebem. Se eu não tenho simbologias, se eu não tenho rituais de reconhecimento ou de passagem, vai mudar a função de alguém. Sabe, coisas singelas, eu juro que eu vou concluir o raciocínio, mas é para explicar o seguinte. Na nossa empresa, por exemplo, quando alguém é promovido, saiu de analista para a primeira função de coordenador, a primeira reunião de liderança que tem, são todos chamados lá na frente e tem um ritual de troca de crachá, irmão. Perfeito. Não é simplesmente o cara vai lá assumir novas funções, entendeu? Novos desafios e tal. Ó, a gente tá precisando disso, vai lá e faz, por favor. Isso não, aí. Cara, o rito, né? O como a gente faz as coisas. Como celebra, como reconhece, como mostra. O reconhecimento, ele tem que acontecer, só que não é de qualquer jeito. Eu sou um defensor de que ele tem que fazer parte de uma cultura de reconhecimento. E merecido. É uma cultura. Você não pode ser algo que eu fiz agora, eu passo 8 meses e não faço mais. Sim. Você perde também o crédito para aquela pessoa que foi reconhecida, porque é a lei da recompensa. Lembremos aqui dos nossos pets, né? Quando a gente está adestrando. Quando a gente está adestrando, como é que você faz? Ele vai lá, ele faz pelo ato da recompensa. Chega uma hora que você recompensa, ele quer isso de novo. Porque a ideia do vencedor é um espírito de continuação. Ele quer permanecer sendo vencedor. É o vício na dopamina. Porque Exatamente, isso é dopamina, né? Exatamente. E eu gosto muito de uma expressão do Einstein, que ele diz bem assim, que a gente precisa eternizar os momentos. Porque felicidade é uma fração. E a gente pega as frações e torna mais episódios para que eu viva aquilo de novo. Quando ele vê que aquilo é gostoso, ele fala, cara, isso é bom. Eu quero viver isso de novo. Porém, fazer uma pausa no teu gostoso. Não quer dizer que é fácil. Não. Mas ele sabe, porque ele pagou o preço. Porque então, é a música do preço, valeu a pena, né? Valeu a Ele pena. pagou o Eu preço. lutei por isso, eu mereci. Só que tem um fator número 2 nisso também. O Rildo que não foi reconhecido, ele vê que existe um caminho. Ele fala assim, eu quero viver aquilo. Eu quero ser aquele cara. Isso, eu quero viver aquilo ali. E aí você começa... Só que aí eu tenho um negócio... Como vocês me conhecem um pouquinho, sabe disso. A gente estava falando num backstage ali. Tem outros aspectos, ainda sociais, se a gente falar, que a gente não tem noção ainda da dimensão disso. E eu sempre falo isso nos reconhecimentos que eu faço questão. Somos 74 lojas. Eu tenho alguns ritos de transição, de cultura, que eu faço questão de participar. Monto no carro, no avião, vai lá, corre, vai lá, de cada 6 meses, quadrimestre, ir lá e fazer, colocar no peito do vendedor e etc. Só que não é entregar por entregar, não é fazer por fazer. De novo o significado. Exato, é o como você vai fazer aquilo, sabe? Porque como vai ser especial. Vou te interromper porque eu quero um exemplo. Mas mais do que o como, desculpa só para pegar o gancho, o que aquilo representa da grande meta. Do livro do Poder do Hábito, tem um ponto lá que é o hábito angular. E ele menciona um capítulo de um presidente que assumiu uma empresa, ele definiu só um grande hábito, que tem a ver com propósito, que é essa empresa vai ser reconhecida como uma empresa que melhor atende. Lá na nossa empresa nós temos alguns símbolos, que daí é símbolo de mercado, mas que faz a equipe interna ter orgulho. Por exemplo, no final do mês a gente comemorou metas batidas de venda, aí no microfone sai. Só precisa entender como é que é o ritual disso. Isso é um ritual. O Claudinho, que você conhece bem, é locutor, ele fala, atenção pessoal, atenção para mais um grande anúncio para vocês, é como se fosse um gol assim. Meta batida! Aí fica todo mundo curioso para entender quem é. Departamento tal. Aí todos os setores batem palma. Tem pessoal que bate na mesa e faz toda aquela bagunça e tal. Só que só venda não. A última vez agora a ouvidoria comemorou meta batida porque tem um símbolo para a ouvidoria que é a RA1000. A gente ganhou o prêmio RA1000. E a gente tem um lema que é um hábito. RA, reclame aqui, né? Aqui. Então, se você alcança um score, né, de excelência no Reclame Aqui, você ganha. Você tem essa meta, E né? o hábito angular qual é? Nós queremos ser a melhor empresa para se trabalhar e a melhor empresa para se comprar.
Se você bate nesse hábito angular, e a gente sempre busca também o prêmio melhor para trabalhar, já ganhamos, já falei isso para O vocês GPTW, né? várias vezes. Muito bom. Todos os processos e rotinas da empresa que você está fazendo tem que ter a ver Com com esse hábito aquilo, angular. Né? entendeu? Com esse hábito angular. Com esse grande propósito, se quiser traduzir em outro miúdo. E as pessoas começam a trabalhar em cima daquilo. E quando chega, as pessoas querem celebrar. Eles celebraram, a gente fez um podcast com a equipe. Agora a gente Legal. já tem o MMCast. A gente fez um MMCast com as meninas da ouvidoria, que é a Daiane, que eu te falei, a esposa estava junto, do Fabinho, que trabalha com a gente, está na ouvidoria lá, a Rúbia, o pessoal, falando como que foi, quais as dicas. Meu Deus, para essas meninas que ganharam ali do setor, vai ser algo que elas não vão esquecer mais da carreira Isso dela. aí. Excelente. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Excelente. O símbolo, o significado. Eu quero que o Juliano conte, eu não sei se você pode contar, dos comos, a experiência da sua esposa. Claro. O que Posso. acontece? Tem muito diretor de vendas, gerente de vendas, dono de empresa, que chega lá, galera, batemos a meta. Aí eles falam, bateram a meta aí, parabéns, né? Que tava meio baixa mesmo. Toma aí. Pega aí. Olha, parabéns aí que vocês bateram a meta, mas a gente calculou errado. Toma aí. Pega aqui a medalha aqui. Baixa o pescoço Toma aí. esse negócio aí, Não, de qualquer jeito. embora, assim. embora que as Isso. metas do Juliano realmente é frouxa mesmo. Não. É só porque eu tô 3 anos sem cara, batendo meta. batendo E meta aí direto, todo mês. escorre esse veneno Aí aí. a tua essa história é essa, inveja. que deram Ô, sim Marcos. por dar. Assim, Exatamente. Marcão, o cara bate meta já no dia 25, 26. É ruim. É meta frouxa, não, Marcão. Não esquecer, né, meu irmão? Trabalha. Que a empresa tem corpo, mente e alma. Perfeito. Se ela for uma empresa que só tem mente e corpo, no máximo é um corpo desalmado, entendeu? É um morto-vivo andando. Alienígena. A né? alma é saber fazer isso. Isso que encanta, né? Exatamente. E os comos são importantes. né? O rito, ele é fundamental. A gente dar atenção ao como é o que faz ser diferente e especial e você grava. Eu, no começo da minha vida, enfim, a gente estava bem duro, né, meu amor? E aí eu tinha uma aliança bem fininha. E quando nós fizemos 10 anos de casados, eu falei, vou fazer um negócio especial. Vou lá, fui numa loja legal, comprei um par de alianças, só que eu falei, vou comprar um solitário, tenho 2 filhos, e cada um vai entrar com um anel, né? Contratei um saxofonista, contratei o gourmet, um jantar, e ela achou assim, uou, jantar especial, já tô muito feliz, né? Ela não sabia de nada disso. E aí entra o saxofonista tocando a nossa música. Tinha amigos nessa. Tinha nesse- amigos, tinha uns 40, 50 amigos e a família. E aí ela toca, aí o saxofonista toca a nossa música. E ela já achou assim, uou, peraí, saxofonista? Que isso? Ali já ganhei a noite, né? E ganhei inúmeros amigos que se tornaram inimigos. Que eles falaram, você estragou a minha vida. Eu não sei se não está acontecendo isso agora, mas em todo não, caso, eu tenho certeza que. eu já fiz 25 anos, eu não lembro se eu fiz... Bom, amor, eu fiz algumas coisas, não lembro se fiz o saxofonista. Viu? Mas eu toco sax pra você Não, qualquer né, coisa. nessa parte, aí tem não, isso, né? essa parte da filmagem o Matheus vai cortar. Não, Só que vem cada filho de um lado e entra no gourmet. E ela tá lá na frente, vestida de branco, e eu me ajoelhei para trocar as alianças. E aí eu falo bem assim, Até o Rio suspirou aqui. se eu faço isso com quem eu amo, se eu faço isso no meu trabalho, eu levo isso para a minha vida. Rildo falou do filho, eu tenho um rito com meu filho. Meu filho, ele deixa as provas para que eu veja as provas. Como a gente tem essa vida louca. Hoje estamos aqui, Mateusão Distante pagou de tudo, casa. nós estamos aqui em Curitiba. Sentia. Um frio danado, mas estamos aqui, maravilhoso. Terra linda, por sinal. E aí, o meu filho fica lá as provas, porque a gente tem esse ritmo de viagem. E aí eu pego a prova, eu escrevo um texto para ele, vou na geladeira e coloco no ímã, para que ele encontre a prova. Por que eu faço isso? Para que ele entenda que o esforço dele Valeu a pena. valeu a pena. É De isso novo, aí. recompensa. E isso gerou a recompensa. E aí ele queira viver isso de novo. E o meu mais velho, já está com 13 anos, ele ontem à noite, tinha a prova lá que estava na geladeira, ele veio, eu estava assistindo uma série, do nada ele veio, se abaixou no sofá, me deu um abraço e um beijo. E falou assim, pai, muito, muito obrigado. Olha só. Então, assim,
Isso é forte. Você acha de verdade Importantíssimo. que o seu funcionário é diferente? Não. Tem alguns comos que eu falo que assim, a gente caça complexidade para fazer o inexplicável. Não. E às vezes é o simples, é um bombom. Eu gosto de falar algumas coisas, Marcão, que a gente aplica lá e que é matador. E que é legal quando o colaborador que trabalha com a gente, o gestor, o líder, ele vai comprando as ideias, ele fala assim, eu vou colocar e vou ver como é que vai ser a reação. Eu peço para que ele escreva. Pô, você não quer escrever à mão porque a letra não é bonita? Vai lá e digita. Vai no armário do colaborador e coloca com chocolate quando a pessoa teve um dia extraordinário no trabalho, fez um número sensacional e olha a reação dela. Ela vai postar na rede social. Na hora. Ela vai querer fazer o quê? Repetir, repetir, repetir. O que de complexo tem nisso? Nada. Não. E veja, a gente está falando de uma entrega de certificado, de uma entrega de bombom e etc e tal. Mas você pode criar algumas experiências também. Isso. Eu acho super legal. A gente já teve, eu já passei, né, por algumas experiências como consultoria e etc. Que, poxa, quem bater a meta, percentualmente atingir a meta, ganha um almoço com o presidente da empresa. Muito Entendeu? legal. Aí vai lá, tira uma foto com o presidente, tem a oportunidade, o presidente pergunta, e aí? Como é que tá na sua loja? Cara, aquilo simples. quem é você, né? Como é que você... E a pessoa se conecta com alguém que talvez ela nunca almoçaria com o presidente da companhia, mas ela foi lá, experimentou isso é super legal. O Márcio, meu CEO agora, o Márcio gosta muito disso, o nosso CEO. Ele fez com os regionais, ele perguntou qual era o sonho de cada um. Lá quer colocar uma piscina na casa, outro quer levar a esposa a viajar a algum lugar. Ele falou, ótimo, conforme o tamanho do sonho de vocês, vai ser o tamanho do desafio. Mas ok, ele não precisou da meta. Ele perguntou que cada um tinha objetivo e para cada um ficou um desafio para chegar. Foi criado no nosso grupo um MM Coins, que é Legal. Né, que se batido o orçamento no período, quem tem mais coins ganha um cruzeiro de navio. Cara, legal, cruzeiro a Conheço, experiência de muito levar a bom. esposa, você foi, né, Rio? A experiência de levar a esposa num cruzeiro, convivendo com a presidência, com a diretoria, com todo mundo lá. Muitas vezes, não é só... Se você pegasse o mesmo valor do navio E desse e pra desse pessoa? o mesmo dinheiro que Não é a mesma coisa. não Não teria gera a mesma, experiência. não teria o mesmo significado. Sim. E eu queria pegar um gancho sobre o significado, e acho que uma dica boa para as empresas é gamificar. Um exemplo, que eu quero dizer. Para quem é de venda ou quem é de produtividade, o que seja. Nós temos lá uma excelência que a gente criou, que nessa excelência, inclusive, começou na área administrativa. Um grande abraço ao diretor administrativo, Rogério Klaas, nosso amigo, né? Gente E boa. ele trouxe isso aí, que ele era do ramo de indústria, eu achei aquilo interessante. E até que levou um período que veio para a área comercial. No começo veio uma excelência mais de processo, e aí veio o André Fal, que era um dos conselheiros que tinha, e falou, viu, tira o que é processo dessa excelência para o comercial. Você trouxe da ideia do administrativo, mas tira o que é processo. Coloca indicadores de performance. De performance. E aí a gente criou o vendedor nível A. O vendedor nível A é aquele que atinge diversos, como se fosse um boletim, já que você falou de boletim. Chegou na meta X pontos, chegou no serviço X pontos. E o vendedor nível A, no primeiro nível A, beleza, ele já tem premiações X. Se ele tem 3 As, ele ganha uma camiseta. E tem 3 estrelas, que ele é triplo A. Precisa de ver o orgulho dos vendedores Sim. De que ganhar essa andam nessa camiseta. camiseta, Sim. que ele é triplo Ele vai A. trabalhar com a camiseta? Vai trabalhar, Não? ele pode trabalhar, tá Vai, liberado. show Aí de quando ele bola. ganha 2 AAA, ele vai ganhando pins, que são os pins, eu sei. Tem cara que é 12A já passou não sei de quantos A. E isso é tão... Ele está buscando bater todos esses indicadores do quais ele seria cobrado, agora ele passa a não ser cobrado pelo indicador, ele passa a ser Eu estimulado a cumprir uma missão. Lembrei Ele de uma vive coisa o que eu queria... indicador. Ele vive, Isso. Eu lembrei de uma coisa que eu ia falar, uma Né? coisa que é do Google, quando a Google teve lá, que eu nem queria esquecer, que eu lembrei quando você está falando alguma coisa sobre engajamento. Quando a gente está falando de mostrar case de sucesso que um fez, o outro quer fazer igual, né? Aí eu lembrei da fala de um diretor da Google, que uma vez foi fazer um benchmark, ela falou assim, as pessoas performam por 2 coisas. É estranho que eu falar, mas foi o que o cara falou. Ganância ou inveja. Eu não gosto da palavra ganância, eu gosto da palavra de ambição. Ambição. De vontade de fazer. Mas ele falou ganância. Mas ele usa esse termo mesmo. E inveja, no sentido assim de... Pô, o Rildo tá Aspirar aparecendo em todo... E vendedor é competitivo, né, cara? isso O Rildo aí. tá ganhando todas, cara. Já ganhou viagem, já ganhou... Ó, vocês estavam comigo no carro, quando a gente estava vindo para cá, quando eu fiz um desafio simples, singelo de... Se a equipe chegar num desafio Y, eu vou pagar uma rodada de pizza para todos. Ela fez questão, me ligou 4 vezes, eu achei que era algo mais grave, até falei para vocês, nossa, aconteceu alguma coisa. Não, ela queria contar para mim Bateu que ela uma tinha batido o desafio e queria pagar a pizza para a equipe. Entendeu? É forte isso, gente. E se vocês fizerem na empresa de vocês, só para finalizar, nem que seja uma pista de Fórmula 1, imagina uma pista, você faz o quê? Cartolina? Cartolina. Pode ser. Faz um desenho ali.
Eu ia falar flanelógrafo, mas ia ficar muito Nossa. velho, né? João, ó, Eu nem daí sei o que é isso. tem cozinha, né? Não pode colocar, a gente fala, não coloca isso no ambiente que o concorrente veja, né? Senão ele vai ver o teu melhor ali, vai querer roubar. Isso. Mas colocar na cozinha, em algum lugar lá, ou num grupo de WhatsApp. Uhum. Hoje em dia funciona isso no WhatsApp. E vai colocando, parabéns, nunca vai cobrar e vai humilhar quem não faz, que isso desengaja e desenergiza. Uhum. Mas o Rildo, você é o pole position, parabéns, se continuar assim, vai ganhar o YXZ, não sei o que é, viagem, dinheiro, prêmio, um relógio, um boné, qualquer coisa, desde que você gamifique na sua empresa. A gamificação Isso é muito bom. é muito bom. A excelência é uma gamificação. Marcão, eu Deixa- fiz uma visita técnica na Harley em Orlando. Enfim, o berço da primeira loja da Harley, né? Ah, de E- moto? É. Harley. aham. Harley. E foi muito legal, foi atendido lá pela gerente de marketing. E aí, pô, tinha um sino no meio da loja, sino gigante. E aí eu, entendendo aquela complexidade daquele negócio, tinha acabado de vender uma moto. E o cara, ele saiu de onde estava. Ela falou, esperem Uhum. e olhem. Nós olhamos, o vendedor foi lá, meu irmão, Ding, 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 e ding. bateu o sino numa pressão, num gás, e não bate o sino. Uhum. Olha o como. Tocou a música da Harley. Isso aí. Cara, meu irmão, e todo mundo tem. E o cara tocando o sino. Significado. Uou, que olha o como, Uhum. sabe? Então, assim, quando eu vi aquilo, eu fiz inúmeras visitas, fiz 32 visitas técnicas lá em Orlando. Fui na Amazon, enfim. E pins. E eu A Amazon perguntava. é dos pins, né? Isso. Eu Uhum. perguntava Eles pra usam ela muito, né? qual era o significado daquilo. Cara, meu irmão, eu vi o olhinho dela encher de lágrima. Ali eu falei, pô, peraí. É isso daí. Cara, Uhum. que isso. Como eu diz lá no Espírito Santo, pocou a lâmpada. Pocou, né? Aí eu falei, não, cara, é muito simples. Às vezes a gente acha tudo muito complexo, né? O romantismo que não pode haver é que engajamento é motivação. Isso Motivação não é ficar, vocês estão muito isso, né? Não é ficar fazendo animação Uhum. e texto bonitinho pra chorar no PowerPoint, sabe? Perfeito. Coloca lá com a boca que não tem os braços, não tem os pés e que ele aí. É abre programa a de boca, plateia, programa de plateia. né? Legal, isso é bonito e tal. Mas ele até sai inspirado. Nos primeiros 45 minutos ali, ele já esquece daquilo. Porque não, tem uma... Na primeira objeção que o cliente colocar para ele, ele já esqueceu daquilo lá, dane-se. Porque não tem ali um estímulo, né? Eu acho que o engajamento é estimular a pessoa a explorar o seu máximo. Isso. Ele estimula, você não motiva, mas você estimula ela a buscar o tal do motivo da ação. Fala, Rildão. Isso aí, tudo que vocês falando é bacana. E é o seguinte, como que a pessoa gosta de compartilhar isso, né? Você pega, por exemplo, uma das práticas que nós fizemos lá nós temos uma equipe de consultores e que não são comissionados, né? Então, o que vai fazer instigar? A gente percebeu num ponto lá que a gente precisava de consultores nas lojas que treinasse outros consultores. Por exemplo, aquele consultor ele tem a habilidade em treinar linha branca. Então, como que eu vou fazer esse cara treinar outro cara na linha branca? Linha branca, geladeira, freezer, e fogão. tudo mais. etc. Exatamente. Linha marrom, nosso segmento, por exemplo, é televisão e tal. Né? A gente criou os especialistas. Então, ou seja, quando ele é especialista de móveis, ele leva um PIN de móveis. Especialista, móvel. Ele é um especialista de linha branca. Ele leva lá um PIN de linha branca. Só que esse PIN ele não recebe na loja. Dos melhores especialistas, eles tiveram um almoço com toda a diretoria, eles foram lá. E Isso é ritual, tá? Ritual. Olha o ritual aí, Então, símbolo e ritual. Aí você imagina, alguns saíram de Manaus, outros saíram do Pará, outros saíram do Maranhão. Ó, teve deles que falou o seguinte, uma das falas deles lá. Ele falou, gente, eu sou a primeira pessoa da família a viajar de avião. Isso aí. Ninguém nunca viajou de avião. Aí você imagina, um outro falou que ele jamais imaginaria que ele conseguia almoçar num restaurante que nós preparamos para ele. E aí, depois que nós colocamos o PIN para ele, nós fizemos uma caixa para ele levar para casa dele, com algumas coisas que era de lá da cidade de Goiás, né? Algumas coisas e tal. Levamos ele da cidade de Goiânia, estado de Goiás. Ele levou para casa dele. Então, ou seja, o que foram marcantes para eles? Um deles foram o PIN que eles levaram, outras foram porque eles viajaram de avião, outros porque conheceram lá o centro de convivência, nós chamamos a administração de centro de convivência, né? Ou seja, houve esse ritual que marcou a vida deles, né? Lá atrás eu falei com vocês daquele que eu ganhei lá quando eu tinha 20 anos de idade, 22 anos de idade, está marcado.
Você imagina o que essa pessoa vai levar pro resto da vida dele. Uhum. E o mais interessante é quando ele chega na loja. Isso aí. Porque quando ele chega de volta, ele fala, olha, tive lá, conversei, é assim e tal. conheci o Guima, porque, por exemplo, o Guimarães, que é o nosso CEO, eu não gosto de chamado de Guimarães, chama de Guima, né? Por exemplo, eu tenho meu jargão lá que é Valeu Galera. Eu tive lá com Valeu Galera, eu tive lá Tem com até tal figurinha no pessoa. WhatsApp, tá? Tem até figurinha Valeu, no galera. WhatsApp, Valeu Galera, né? Lá é meu, lá é Valeu Galera, vai de carnezinho, né? Então, ou seja, O meu lá é meta. é meta, né? Então, ou seja, cada um vai levar uma história para dentro da onde? Da sua casa, da loja. E você imagina o quanto que isso vai gerar. Então, essa parte de engajamento, de celebrar, gente, isso daí é fundamental. Eu acho que todo mundo tem que ter. E é a coisa que o Marcão falou, coisa simples. É uma cartolina muito bem feita, que o Juliano falou, é um bombom, é algo que você deixa escrito, é algo que você deixa marcado sobre aquilo. Né? Porque a pessoa conquistou. E conquistar, mas nós tem temos que celebrar. Exatamente. Tem um porém. Tem um porém importante aí. A gente está falando que cria uma gamificação, cria um desafio e tal. Mas se você não nutrir o desafio, Colocar as pílulas. se você não der, a gente chama de... Isso. Pensa no seguinte, Alimentar. você está lá, você está assistindo um jogo, se não tiver placar, não tem graça, né? Isso daí. Quanto tempo falta para acabar o jogo, quanto que tá o jogo. Isso. Aí começa a aparecer aqueles indicadores, quantos chutes a gol tivemos, quantos erros, né? Perfeito. Então, isso vai analisando a performance. Aí entra um pouquinho da parte da liderança, que é nutrir a campanha que foi criada, ou o desafio que foi criado. Porque não dá para lançar uma Fórmula 1, por exemplo, a gente fez uma vez a Fórmula 1 dos vendedores, ou Fórmula de Sucesso, que era uma corrida de pista, tá? Beleza, aí você iniciou a corrida, corram, galera. Final do mês você volta. E aí, quem ganhou? Vamos ver quem ganhou? Uhum. Sim. A Que área, faltou a aí? área comercial é ritmo, ritual e rotina. Né? Não Isso aí, tem perfeito. ritmo, ritual e rotina. Ritmo, ritual e rotina. Isso aí. Às vezes as pessoas até têm os rituais certos, elas têm até as rotinas certas, Lança a campanha. mas elas não têm o ritmo. Perfeito. Né? E aí o líder acaba deixando o ritmo. problema né? que às vezes até tem, Matheus. Por exemplo, nós estamos, não é na companhia que eu estou, graças a Deus, nessa longa trajetória, sempre liderei times campeões. O ato da competição e da vitória, ele pode trazer uma consequência que é o se acostumar com a vitória. E aí, beleza, bacana eu querer viver isso de novo. Isso é perfeito. Mas eu não posso só transformar esse hábito em rotina. Rotina é diferente de fazer a mesma coisa. A gente confunde. Tem um regional que trabalha comigo, Wesley Mendes, tem essa frase que eu gosto muito. Rotina não é fazer a mesma coisa. Né? Então, assim, casamento precisa de rotina. E rotina não é a mesma coisa. Então, venci, celebrei, venci. Aí o cara começa a não celebrar. Porque ele entra no modo looping do fazer por automático. E não, venceu. Por exemplo, eu tenho um rito que é todo mês. Graças a Deus é todo mês, porque lutamos para entregar todas as metas. E aí chega lá, bati a meta, eu vou lá, escrevo para cada time, mando para todos os grupos de vendedores, mando para todos os grupos, posto no meu Instagram, para que eles vejam em mim que o ato da vitória é um ato que eu busco Mas, e Juliano, alimento. Mas, Juliano, voltando Entendeu? pro ritmo, porque você está falando do ritual, está reforçando o ritual de celebração contínua. Que o ritmo que ele comentou, acho que é o que a gente quer falar aqui, é o seguinte. Pense num jogo de futebol, sem narrador. Sem dizer, olha, ele passou a bola para fulano, passou a bola para fulano, quase, meu Deus, foi na trave. Isso é, para mim, em campanha, é parcial. Você dá parcial? Sim. Você dá ranking de quem está projetando a campanha? Vocês passam lá uma vez por semana, uma vez por dia. Olha, quem está se aproximando, por exemplo, lá na nossa empresa do navio, né? Olha, já tem X gerentes que falta isso aqui para a viagem do navio. Vai falar isso só no final do ano? Não. Né? Você tem que fazer isso periodicamente. Quando eu falo do ritmo, que a gente está querendo pegar o ritmo como questão aqui, é o acompanhamento e o feedback para a equipe durante essa trajetória até essa celebração que você falou lá no final do mês. Se o líder ele ignorar isso aqui, só lançar a campanha, esquecer ela, achar que ela vai viver sozinha, que ela vai andar sozinha, ou qualquer engajamento que for criar,
ela morre, ela perde força, sabe? Ela não, Isso aí. porque o vendedor Mas não sabe qual que é a assim, posição dele no jogo, se ele tá bem, se ele tá mal. As campanhas, principalmente uma campanha longa dessa, é mais desafiante ainda. Vamos pegar uma Por mensal. quê? Isso. Ela é mais desafiante ainda porque nós vemos no varejo e o varejo é muito instantâneo, tudo rápido. Perfeito. E com um mês acaba. Sim. Né? Então, você vender um ano é mais desafiante Sim, ainda. verdade. Requer muito mais acompanhamento. Muito mais. Mas a mensal, Isso como é que aí. você faz lá? Então, aí o que eu faço lá? Eu faço semanalmente. Uhum. Semanalmente eu alimento os vencedores. E, cara, são coisas simples, gente. Temos ferramentas hoje que todos nós hoje somos designers gráficos. Você estava falando Todos que nós. vendedor sem painel é um problema, né? Indicador. Queria que você comentasse Assim, isso. todos nós hoje somos designers. Você Uhum. chega lá, monta uma continha sua do Canva e tudo mais, e etc. Você é um designer. Antigamente eu ficava dependendo De alguém pra fazer um de uma empresa, enfim, aí eu mandava isso, aí eu esperava um SLA de 3 dias, 48 horas. Cara, Hoje o varejo é falou instantâneo, cara, é rápido. Então, assim, só pra você ter ideia, eu faço. Você faz um canvazinho, Faço do meu time O inteiro. ranking ali e tal. Semanal? quem é melhor, tá Semanalmente. Toda. Uhum. Eu tenho dois ritos. Uhum. Ir para a igreja no domingo e minha reunião de segunda-feira. Isso assim, eu só tenho uma quebra da reunião de segunda-feira, a reunião da diretoria. É o único Quando que pode rola. me tirar do rito da segunda. O rito da segunda, ele é rito, é cultura. E lá na cultura, presidida por mim, de todas as regionais, lá eu celebro, tenho quantos indicadores? X. Aí eu tenho o melhor disso. Aí eu pego, se o cara ele foi melhor em 3 categorias, faço um banner lindo, bacana, dinâmico, vídeo, porque eu faço a reunião 100% online. Uhum. Ele ganhou em 3, quando faz 3 gols no Fantástico, ele faz o quê? Pede música. Então eu peço, falava assim, qual a música que você quer ouvir? Vou lá no Spotify na hora. ele nutre, tá Uhum. vendo? Vou lá no Spotify na hora. Bora, eu já parabéns, escolhi tal, até a pá, música, pá, porque eu sei pá. que eu vou pedir música. Aí ele pede a música, eu coloco ali na hora. Então, assim, toda semana. Certinho, Toda isso aí. segunda. toda Isso tem que ter o número controlado, né? Tem que ter um indicador, tem que ter um número controlado e o ritual, né? Que você vai Como vai- muito bem vai disse, fazer mas vão acompanhando, para acompanhando. gerar o Exatamente, ritmo, é para isso gerar aí. o ritmo. Mas a gente falou de uma coisa interessante aqui. A gente está falando de algumas práticas que a gente coloca, né, em prática. Mas existe uma possibilidade, especialmente para quem está nos vendo aqui, que às vezes é dono da empresa, tem um time de vendas, e ele já está sentindo aquela necessidade de levantar um líder, de ter uma pessoa que vai fazer isso, porque ele tem muitas outras atividades, ele tem Isso. muita coisa para ver, e ele precisa ser mais estratégico e precisa deixar com que essas ações táticas sejam delegadas para um líder, né? E a gente já falou, né, como criar uma equipe que bate meta. Estamos terminando aqui eu tô, Engajamento. né, dando esse gancho aqui no engajamento. Agora, como é que eu faço para ter um líder que faz isso? Um líder que assuma essas responsabilidades, né? Porque, assim, um bom vendedor é sempre um bom líder? Não, Zé não. Como é? Eu vou dar uma dica. Contrata a Performance Máxima aí que ele faz a líder rapidinho. Já A gente pagou forma o voo. líderes. pagou o Só contratar Pagou o a almoço. Performance Aí Máxima, pagou o você almoço. gostou, né? Temos um programa de formação de lideranças, né? Inclusive nos conhecemos aqui por conta disso, né? Mas é verdade, né? Nem sempre, porque às vezes a gente fala, poxa, tem um excelente vendedor. Não. E esse excelente vendedor, acho que é ele o cara, né? Porque ele sabe tão bem fazer isso, que ele vai ajudar os outros. Eu tava falando e- ontem com uma pessoa sobre isso, só para pegar um gancho, eu não vou responder, Pegue. só vou pegar o gancho. Não, mas responda já, mano. Vamos que, pegar. que era assim, Uhum. quando você promove os melhores vendedores, não é que não é para promover, você lembre-se que ele é competitivo. Como competitivo que ele era, ele não dava o segredo pro colega dele, ele dava o máximo dele para fazer o melhor, para ganhar a campanha, para pontuar, para vender e tal. Fazer meta e tal. E aí agora, parabéns, você virou líder, você vai ter que ensinar outras pessoas. Não era uma habilidade, não era um hábito dele, ele estava mais fazendo para ele. Sempre ele fez por ele, né? Eu gostei do teu gancho que você falou aí, Hildo, que lá vocês vão ensinando as pessoas a serem multiplicadoras. Isso. Porque eu acho que aí vai criando Essa é a luta. uma equipe de pensar no outro, que sai um pouco desse lado da competitividade, né? Não sei Isso. se é isso. É isso mesmo. E eu acho que nem só esse desafio. É você conseguir
descentralizar da cabeça do gerente que ele não está criando um oponente. Alguém que vai tomar o lugar dele amanhã. E a gente Insegurança. somos contemporâneos, né? Nós todos da mesma idade. E a gente vai entendendo. Eu sou mais novo. Menos Muito Matheus. mais. Só a barba do Papai Noel dá para dizer. E aí a gente vai entendendo com o tempo que a meta é legal. A meta ela é fundamental e ela é minha obrigação. E aí a gente vai querendo colocar ao longo da nossa trajetória aquilo que faz sentido, o que nos dá propósito, o que nos dá legado. Então aí a gente vai colocando na nossa bagagem aquilo que alivia o peso. E eu tento ensinar, eu tenho alguns projetos de formação. Eu tenho o projeto Vendedor Líder. No projeto de Vendedor Líder, todos entendem que todos podem crescer na empresa. E a gente não tem limite de vendedor líder. Pode ter 200, pode ter 300. Porque todos somos líderes. Ou aqui dentro, ou em casa, ou em algum lugar. E a nossa ideia, dentro do projeto, é mostrar que eu consigo contribuir na formação dele como ser humano. E não apenas... Se ele chegou ali no meio da história e falou assim, cara, não dá para ser gerente. Ok, no mínimo você ser o melhor. Comigo. E aí, depois do Vendedor Líder, eu tenho o projeto Prata da Casa. Prata da Casa é o cara que já está no ato da operação aprendendo, cobrindo férias, ganhando musculatura, errando, acertando. E aí ele começa a acertar, eu falo, agora você é um prata da casa. E eu vou lá e coloco um outro bottom, um outro pin nele. Que aí esse bottom e falo assim, pô, peraí, há uma formação. Estou saindo daqui para cá, ainda não sou gerente. E aí, depois disso, me tornei gerente. Aí eu tenho um gerente líder. Por que gerente líder? Porque esse cara, nós temos um número de regionais restrito. Só que a gente precisa continuar alimentando a cadeia que existe sucessão. Amanhã a rede cresce. Hoje você tem 100, amanhã você tem 200, depois você tem 300 lojas e assim por diante. E a gente precisa ter o tempo inteiro pessoas prontas. Mas para que as pessoas estejam prontas, é necessário que elas estejam sendo formadas. Treinadas. E aí eu tenho o gerente líder. Aí, além do gerente líder, eu tenho o Conselho Nacional de Gestão comigo. Eu tenho 5 regionais e eu tenho em cada região um gerente destacado, empoderado, que ele é o gerente líder de cada região. E ele faz parte do meu conselho. Eu quero falar alguma coisa, eu quero discutir alguma coisa de loja, preciso de uma resposta, de uma saída. Eu vou lá e coloco fórum esses de discussão para que... E aí a gente coloca esses caras, eles se sentem como? Participando. Dentro. Sabe? E pegando, inseridos. só pegando um gancho agora aí, quando você fala, por exemplo, o melhor vendedor, né? Talvez ele não vai ser esse líder, não vai ser gerente. Se vai ou não, né? Não vai, não vão. Até porque, gente, seguinte, não podemos esquecer que todas as vezes que a gente faz um teste de perfil, você vai sair lá que o vendedor, ele é completamente não, ele tem lá uma tendência para ser o quê? Desorganizado. É isso, Michael? Natural. Se ele vai ser desorganizado, como que, por exemplo, ele vai organizar uma liderança, né? Como que ele vai liderar? Né? Então, eu acho que isso que o Matheus colocou é muito importante, né? Provavelmente vocês estão ouvindo esse bate-papo aqui, é importante o quê? Nem sempre a pessoa aí que se destaca em maior volume de venda ou que ele se destaca em maior performance de venda, ele vai ser um líder ou ele vai ser um gerente? O Rildo, o bom aluno depende da escola que ele está? Não, ele vai depender... Vou mudar. A sua formação depende de onde você estudou? Também a melhor ajuda, formação mas não é. ajuda, mas não é. Não é determinante, mas ela é importante. Sim. Né? Não, concorda? Isso. O único cuidado que a gente precisa ter, eu estou tirando o Marcão da filial X. A filial X, ela é liderada por um gerente com baixo grau técnico. É um cara que não bate meta, por mais que o vendedor seja um vendedor de meta. Só que esse gerente não é um gerente inspirador. Isso. E aí, esse cara, gente, a gente jamais pode esquecer. Somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso é fato. Nós somos frutos do meio. Você está sacando um líder de um lugar que tem um baixo grau de liderança, de inspiração.
Por mais que ele Ele vai seja... precisar ser treinado nisso. Ele vai precisar ser Exato. capacitado Você vai gastar... nisso. Você tem que estar Você vai disposto precisar a gastar tá- energia nisso. Sim. É por isso que é assim, né? A gente entendeu o seguinte, já que você tá aí agora, por exemplo, querendo passar esse bastão, você tem que achar a pessoa certa, treiná-la e acompanhá-la, né? Ou seja, ter um método de treinamento para ela ser um líder, né? Porque eu concordo assim, que a pessoa pode ter aptidão para ser líder, mas ele Já. tem que ter as ferramentas. Já. Porque senão como que ele vai dar um feedback para a pessoa? Como que ele vai acompanhar uma pessoa? Uhum. Como que ele vai estar do lado daquela pessoa? Então ele precisa São- ter ferramentas e metodologias para que ele consiga aplicar. Senão ele não vai conseguir aplicar. Que são as skills de liderança. As Isso. skills, não as Isso. skills. Tal das- As skills de Isso. liderança, né? As Competências, competências né? de liderança Isso. que são diferentes do bom vendedor. E são Quando- desenvolvidas. São desenvolvidas. Quando a Mas gente diga, vai, Marcão. Marcão tava assim. É que do que Preciso você, falar. é que do que você falou, o que eu achei interessante é o seguinte aí que você está comentando. É importante demais ficar claro de que treinamento e desenvolvimento, você falou treinamento, eu queria pegar um gancho no treinamento. Já aí não é só treinamento, é desenvolvimento Excelente. de isso liderança. mesmo. A gente tem um programa lá que é Programa de Desenvolvimento de Líderes. Porque, primeiro, o que é desenvolver? É destracinho envolver, é tirar os invólucros que impedem você de ser uma pessoa melhor. E para isso, a primeira coisa que tem que fazer é a pessoa tem que ter autoconhecimento. Muitas vezes o vendedor não se conhece. Então, o primeiro tem que ser líder dele mesmo. Vocês estão entendendo outra coisa? Ele Sim. tem que resolver os BO dele. Né? Quem sou eu? Qual é o meu perfil? Eu sou uma pessoa que se comunica melhor? Eu sou uma pessoa Que é mais que executora, sou que é mais mais de assim. rotina? Meu lugar no mundo. Que sou uma pessoa que é mais de ideias, adora ter ideias, mas não coloca as coisas no papel, porque ele se enxergando, eu gosto de fazer esses testes de perfil, você sabe disso, já faz alguns, né? E ele começa a perceber as lacunas dele ali, e a gente tem um dos testes que a gente usa, que é chamado Mitos Heróicos, que vai explicando ali, é como se fosse personagem heróico, que tipo de super-herói ele é. E você parar para pensar, todo super-herói, ele tem superpoderes, mas ele tem um ponto fraco. Isso. Né? É sempre assim, a criptonita do Superman e assim por diante e tal. E o fato é explorar aquilo que você tem de bom. Você é um bom vendedor? Então, assim, respondendo a tua pergunta, bons vendedores podem ser líderes? Podem, não é uma regra que mal. Eu até acho, vou ser muito sincero com vocês, seria mentira da minha parte dizer que o primeiro critério para propor alguém para trainee não seja resultado. Sim, lógico. Sim. O cara é ruim de O meu- venda, o meu não passa no sempre- crivo. Não, mas daí sim. Não, Então o que tá, eu tô ele querendo tem dizer que aqui, ter um resultado. não é automático. Não É isso é que a gente tem automático. que a gente tem que deixar essa mensagem. Não é automático que o bom vendedor será um Não bom é o líder. melhor. Perfeito, Não é o perfeito. melhor. Exatamente. Isto posto, você é um bom vendedor, se é o primeiro ou não, você é um bom vendedor. Segundo ponto, ele tem que ter uma característica de gostar de ajudar os outros. Ou seja, ele tem que ter um ato de servir legal. Porque o que eu falei do egoísmo, o melhor do melhor muitas vezes não vai querer isso. E nem quer. Se você perguntar se ele quer ser líder, muitas vezes ele não quer. Eu estou tá bom, feliz tá bom, ganhando tá bom, bem. tá bom. Não tem. Tem uma pessoa que eu procuro, uma vez já perguntaram se ela queria ser regional. Você conhece ela, não vou nominá-la, mas eu falo lá fora depois para você. Não, porque vai constrangê-la. A galera Eu falei, por que você não assume regional, mulher? Você é muito boa no que você faz, você conhece o produto, você faz. Eu não tenho paciência para gente que não faz o que eu peço. Então ela se conhece, ela sabe que isso é uma o característica. gênio, a É natureza. aquela coisa, né? O líder tem que insistir, aí ele tem que insistir, aí ele tem que insistir, Repetir, aí ele tem que repetir, aí ele é. tem que repetir, Então, ele tem que botar o processo. E aí os você testes já de- se entendeu que não é isso que ela vai fazer. E o que eu critico muito na seleção de liderança, onde é que seja para trainee, é que na hora de selecionar, o pessoal pula muita etapa. No qual sentido? Só uma pergunta, quem é você? Assim, uma pergunta, como se fosse uma entrevista assim. Faça a dinâmica de grupo. Aquelas dinâmicas onde cada um tem que construir uma ponte, qualquer coisa que seja. Você vai perceber aquele que vai chamar o time para a conversa, mesmo sem ser líder, ele vai chamar o pessoal. Como é que vamos se organizar aqui, galera? Como é que vamos fazer? Quem faz o quê? Esse tipo de cara está preocupado em pensar nos demais. Global. Aquele que fica só, vamos fazer aqui, galera, e faz tudo errado, quer fazer só por competir, muitas vezes não é o melhor líder. O Max Guerin tem um texto sobre liderança que ele fala, que ele colocou o pessoal no rafting, naquelas, rafting, que é em cima do rio, nas corredeiras. E ele falou assim, bom, vamos ver, ninguém é líder aí, vocês se resolvam. A pessoa que pegava e assumia o papel, porque senão todo mundo ia afundar, fala, galera, peraí, para tudo aí, nós temos que se ajudar. Você segura aqui, você segura na direita, você na esquerda. Esse é que tem o hábito de liderança. Daí ele extraía, colocava um outro no lugar. Eram 4 pessoas. No final, os 4 trocaram e sempre alguém assumia essa liderança. Aí no final da frase do Max Guerin, ele dizia, todo mundo pode ser líder, mas líder mesmo é aquele que começa primeiro a pensar nos outros. Então, o primeiro todo, que né? começou a pensar nos outros. Então, você tem que testar como é que é essa pessoa em termos de
de habilidade de pensar no outro. Então, ela tem que ser boa vendedora? Tem. Mas ela tem que ter paciência e saber lidar com os outros. Segundo ponto, só para não perder, quando a gente passou nesse crivo, passou nesse teste, de novo estamos falando de seleção, né? É que você mudou para liderança, mas agora estamos falando de seleção. Como é que eu seleciono um líder no meio da galera, né? Do meio das operações, no meio dos operadores? Como é que eu destaco esse líder? Né? A gente está falando sobre isso. E essa é a dúvida de muita gente. Então, seleção. Também tem que ter uma seleção, que até talvez com dinâmicas para você ver os comportamentos. Perfeito. Depois de seleção, na integração, você tem que dar a responsabilidade. Eu costumo colocar, quando eu sou chamado, eu falo assim, vocês têm noção do que vocês vieram fazer aqui? Que a partir de agora, X pessoas dependem de você para sobreviver. Sei lá, se é 3, 4, 5, e mais os terceiros que estão ao redor de você. Você tem noção que agora você tem um papel a executar? É assim como vamos dizer assim, um apresentador de programa. Se você está feliz, você está com dor de cabeça, a sua equipe não pode saber. Eu coloco um monte de peso neles. Vocês tinham imaginado que a partir de agora vocês são espelhos? Tudo que vocês fizerem, eles vão fazer? Vocês são exemplo? Vocês têm que ser o primeiro a chegar, o último a sair? Comportamentos e tal. Aí a gente lê as competências essenciais, só para pegar o que você falou. Perfeito. Isso. E aí começa o desenvolvimento dessas competências. Mesmo assim, no final do programa, se você não acompanhar, você tem que ver na execução se a pessoa vai fazer. Você dá problemas para ela, joga ela para tentar resolver, e você vai ver se ela vier, para finalizar minha participação, você sabe disso, você acompanha várias, e reclamar da equipe. Você vai para uma loja problemática. Fala, o problema daquela loja é que os vendedores são tudo ruim, não prestam, não fazem, não isso, não aquilo, não aquele outro. E não coloca nela nenhum trabalho dela ter ido lá transformar, dizer, fui lá, encontrei esse cenário, mas usei isso de ferramenta, fiz isso, fiz aquilo, e o time se engajou e aconteceu. Opa, esse tem liderança. Aquele ali só vai ter um acusador. Então, quando você coloca eles nas missões, então, selecione, coloque a responsabilidade nele, ele entender o papel, que ele tem um papel, dê um desafio antes de dar uma loja para ele, e peça para ele prestar conta desse desafio, seja número de vendedores, seja performance, antes dele assumir a equipe. Se ele assumir para ele a responsabilidade, que hoje em dia é chamada de accountability, acho que se ele assumir, olha, eu não fui capaz de convencer eles do desafio que o senhor me deu, talvez o senhor possa me ensinar ideia, porque uma das coisas que eu falo é, vocês são, lembra que eu falei que eu sou vendedor? Vocês agora mudaram o que vocês vendem, tá, gente? Agora, ao invés de vender produtos, tem que vender ideia. Vocês acham que não vão ter objeção? Igual Você vai falar, não vai dar, esse mês vai ser ruim, olha a concorrência, olha o nosso preço. A forma que vocês vão contornar essas objeções como vendedores é que vai transformar vocês em bons líderes. Então, isso é uma dica que eu dou. Acho que não apenas selecione, né? Faça todo esse processo aí. Perfeito. É isso daí. E só pegando um pouco o gancho, um pouquinho que você falou aí, Marcão, o que é importante saber o seguinte, gente, que todas as vezes que a gente analisa resultado em números de filiais, e quando você vai mergulhar nela, 90% ou mais de 90% do resultado daquela loja está atrelado a quem? Liderança. A liderança. Perfeito. Então, ou seja, desde o clima, desde da frente da loja, Desculpa, desde tudo isso. Eu ri porque a gente fez essa pergunta numa visita técnica que fizemos, eu e o Juliano, chegamos para um líder e falamos, quantos por cento do resultado da loja é responsabilidade sua? Aí o líder, uns 30%. A gente falou, nossa. Viu? E que é mais, sabe o que é mais feio? Pegando um gancho do Rio agora. Desse jeito. É aquele dono, empresário que fala assim, o problema é minha equipe, ó, o que vocês estão falando aqui, com aquela equipe que eu tenho lá, lá só tem gente perdida, lá só tem não sei o quê. Eles, sempre fala eles. Quem que é o dono da equipe mesmo? É isso, Marcão. De quem é a equipe mesmo? Desculpa, o senhor é dono da empresa, né? Isso aí. Então, quer dizer que o senhor é que está ensinando isso? O senhor não está... Qual é o seu papel nisso? Por isso que eu falo, Marcão, que os 90% é a responsabilidade desse líder, porque ele está vendo o que está acontecendo, né? Eu sempre falo o seguinte, é só você olhar para um técnico, seja de futebol, seja de vôlei, ele tem que estar do longe, pro lado de fora, mas está do lado, Bernardinho orientando. da vida. Isso aí, orientando, né? E se é necessário dar um tempo técnico para conversar com essa equipe, para dar um feedback, para mudar a estratégia, tempo técnico, olha, aquilo que você fez não é legal, isso é que você pode melhorar. Então, ou seja, se o líder ele está antenado e se o gerente, que é esse cara que coordena, esse cara que está tocando essa equipe, que está levando essa equipe à frente, ele tem que saber. E o que é mais importante? Se ele é líder e se ele está ali gerenciando essa equipe, ele sabe quais os pontos fortes, quais são os pontos a desenvolver, qual é o perfil de cada
membro da equipe e ele vai saber administrar isso. Né? Mas se ele conhecer a equipe. Isso. Daquela outra conversa que nós tivemos lá atrás, os Isso, porquês da equipe. Exatamente. E aí, Marcão, por exemplo, eu falo isso, a gente está falando aqui de loja, mas é em qualquer área, veja isso. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, a equipe hoje, tanto dentro da assistência técnica, que pertence à minha gestão, a equipe que eu tenho hoje, por exemplo, que eu não falo, chamo mais de central de atendimento, eu falo que é o sucesso do cliente. Você está ligando para cá porque o cliente quer um sucesso, né? Então, quando você pega, por exemplo, quando uma pessoa dá uma resposta no WhatsApp, quando uma pessoa dá uma resposta para um cliente no telefone, ou seja, qual for o canal que esse cliente está procurando, o líder daquela célula ele tem que entender o seguinte. Puxa, esses dias eu estava conversando com o gerente responsável dessa célula. E aí entrei lá para fazer um teste numa reclamação, e aí eu vi que a pessoa mandou com bastante erros de português. E aí eu fui conversar com o líder lá. Falei, não tá legal, esses erros, legal. O que aconteceu? Ele falou, Hildo, você tá certo. E aí essa pessoa, ela foi lá desenvolver aquilo, ficou do lado, acompanhou, falou assim, vamos escrever junto? Escreve para mim ver como tá. Olha, ele escreveu. Por mais que você tenha lá um roteiro, chega uma hora que o roteiro acaba. Você vai ter que dar uma resposta humana, direcionada, né? Humana. Então, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você hoje está se propondo e você quer ser um líder, ou você quer desenvolver um líder, principalmente você que hoje fala o seguinte, olha, eu vejo que a necessidade do dono dessa empresa, eu preparar um líder, eu deixar essa pessoa como líder. Primeiro, você tem que pensar o seguinte, como que eu estava liderando primeiro as pessoas? Perfeito. Porque às vezes as pessoas vão exigir algo da outra pessoa que ele não gerenciava pelo exemplo. E ele tem que saber gerenciar pelo exemplo. Então, ou seja, é só voltar no passado, gente. Eu sempre falo isso. Quando você pega o atendimento que as empresas davam no passado, o atendimento que as empresas se propõem a atender o cliente é outro. Por quê? Mudou o perfil do consumidor, mudou o perfil de mercado, os produtos têm que ser muito mais com qualidade, mudou a concorrência. Então, ou seja, essa liderança sua precisa acompanhar tudo isso. Se a liderança não está antenada em todos isso, não vai acontecer. Isso acontece também se a gente, quanto líder, ensinar o nosso time a pensar. Exatamente. Gostei tomar disso. decisões. Bingo. Porque se você ensina o time a pensar, a tomar decisões, você pratica a mesma coisa com o seu liderado. Isso, exatamente. E aí você vai criando volta ao princípio do primeiro podcast. Quando entendemos que temos uma empresa que deve ser uma escola, ela não é só uma empresa que busca metas. A meta ela é o centro de tudo, é o resultado. Isso. Né? O que importa é o resultado. Só que a gente está construindo o quê? Se eu estou construindo sucessores, se eu crio um time, melhores, né? exato, se eu crio um time que não pensa, que toma decisões, porque quem toma a decisão é o chefe lá, o regional, ou qualquer coisa desse tipo, eu vou continuar criando um líder que não toma decisão. Sobre isso, eu queria só pegar 2 ganchos, mas é bem nesse sentido. O primeiro, que tem alguns tipos de liderança, né? O pessoal fala democrático, autoritário e tal, mas tem aquele líder também que o que não se conscientiza do seu papel. Tem 10 mandamentos que eu fui criando 5 passos, depois virou 10 mandamentos, né, Rio? 10 mandamentos do profissional de sucesso. Primeiro é conscientização, eu coloco lá, que é a culpa é minha, eu ponho onde eu quiser. Então eu gosto quando a gente está fazendo uma rodada de trainees e o líder que está lá, ele está dizendo assim, não, porque é o seguinte, fui naquela loja, os vendedores não me ouvem, os vendedores isso, os vendedores daquilo e tal, tal, tal. Eu fico com vontade de gritar assim, mas você é um gerente, é um saco de batata, porque a equipe é sua. No sentido assim, às vezes, alguma das decisões é demitir. Os caras fazem a seguinte pergunta para mim, o senhor fala tanto de vender ideia, e quando a equipe não compra ideia? O cara achou que eu ia responder para ele, manda embora. Eu falei, não, antes você pense um pouco se você vendeu certo. Sim. Tente entender qual é a objeção do seu cliente, que é a equipe. Talvez ele não acreditou no que você vendeu, porque você não passou o verdadeiro porquê para ele. Se você foi lá, colocou de novo a sua venda, você vai, mas o negócio de insistir, né? Vende de novo, explica o porquê.
Mostra como. E a pessoa não quer comprar o teu produto, aí ela não é o cliente certo e você tem que trocar. E geralmente acontece que alguns empresários, já que você fala muito empresário, reclamam do time, mas não troca. Eu estou falando porque eu falei com uma colega esses tempos lá do Maranhão, que ela estava reclamando da secretária dela, que diz que não atende bem o cliente e tal. E eu escutando ela falar aquilo de ora bolas, ela é sua. Chama ela numa sala, conversa com ela. Aí tem duas coisas que acontecem com o líder. Primeiro, preguiça de trocar. Sim. Um certo apego paternalista do Puta, tipo... dá muito trabalho. Mas se eu mandar ela trocar embora, eu essa não vou galera. achar alguém igual ela, porque ela é organizada. Aí ela é organizada, mas atende mal, você tolera? Então é você que está tolerando. Não reclame daquilo que você tolera. Isso. Se você tolera gente, esse comportamento, gente, não reclame tem que ter sobre decisões ele. Olha só, difíceis. eu trabalho com gente há milhares de... Aqui tem quase 100 anos aqui de trabalho com gente nessa E mesa. vocês três, né? Só ele. Poxa, viu? Só ele. Tá virando pré-histórico. Matusalém. Mas, gente, ó, tem sempre o regional às vezes me liga e começa a falar. Ele fala. Ah, eu falo bem assim, entendi. Você falou isso pra ele? Aí ele para aquele minuto de silêncio e falou, não. Do jeitinho que você me falou, fala pra ele. Ou assim, ó. Dá um O feedback, cara vem assim, né, cara? Conversa, desenvolve. Cara. Você pergunta o que foi que você... Ou igual, mas pareceu... Porque o cara... Tá bom, e o que foi que você fez? Aham. Ah, eu tô vindo falar com o senhor. Só que sabe por quê, Marcão? Marcão, nós criamos nós industrializamos soluções. Sim. Porque é o seguinte, eu falo sempre isso. Se você chegar em casa como líder e não tomar uma Neosaldina depois de ter uma lavagem de roupa suja, meu irmão, você fez algo errado. Porque não é gostoso, mas é necessário. Mas você tá falando do pessoal não romantizar a liderança. Exato. No sentido, assim, de que ser líder não quer dizer que você não vai ser firme de vez em quando. Não, você precisa Chamar a pessoa para responsa. dar direção. Dar direção, às vezes, não confunde. Você falou lá no começo, lá no primeiro podcast, a gente não pode confundir que isso aqui é uma família, né? A gente não pode confundir Perfeito, isso. perfeito. Né? Eu sempre falo isso. Essa frase eu falo muito. Lembre, quem te ama tá na tua casa, tá de braços abertos esperando você. Então, assim, aqui Fala do time. Vou aqui falar. a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Perfeito. Então, assim, eu preciso desenvolver. Para eu desenvolver, eu preciso ser franco. Eu preciso falar. Mas na eu hora de preciso ser... dar direção. Mas posso ser sincero, na hora de ser franco, pegando um gancho com nisso... empatia. Com empatia, mas desça na execução. Isso é muito falconiano também, tá? Muito falconiano, no sentido de as pessoas cobram resultado. O resultado Sim. é o final. Você tem que focar no desempenho. Vou dar um exemplo básico. Você tem que vender água mineral. Você tem que oferecer para todo cliente 20 água mineral aqui no teu dia, a missão é de 20 águas. Quantos clientes entraram na loja hoje? Então, hoje entraram 30. Quantas águas você vendeu? Ah, hoje vendeu só 3. Tá. Qual foi a objeção dos outros 17 clientes? Me dá o nome de cada um que você ofereceu, qual foi a objeção? Se você souber fazer a pergunta para o liderado, Isso ou aí. ele vai te enrolar, ou ele vai falar, tentar posso ser sincero com o senhor, eu não ofereci. Aí começa o papo reto. O que acontece com alguns líderes comerciais? Eles só cobram resultado. Se não vendeu água, cara, amanhã tem que ser melhor. Tem que vender água. Por que não vendeu? Isso. Tem que vender. Não, desça no nível, cheque se aquele processo, aquele roteiro está sendo executado. Vai até o final, você vai descobrir que na execução. Aí descobriu que na execução faltou disciplina por problema de hábito, lembra que a gente falou? Feedback firme, claro, ressignificando ele. Pô, mas é aquela conversa que nós falamos sobre você veio aqui para isso, cara. Meu papo aqui agora é para resgatar. E se você souber fazer perguntas ao invés de acusação, não pode ser uma inquisição, hein? Sim. Isso aí. Tipo, Rildo, a gente conversou sobre o teu salário que você queria fazer ou sobre tal missão, não conversou? Beleza. A gente conversou que você, a partir de agora, ia fazer X ligações por dia, não conversou? Isso. Ontem você fez 10. O que faltou? Por quê? Isso daí. E deixa o cara falar, mano. Tá, na tua visão, por que isso acontece e como a gente pode ser melhor? Muitas vezes se perguntando 3, 4 coisas, tá, ficou claro para você, Rildo, que é inegociável, que a gente precisa muito que isso seja executado, que já foi provado que funciona e que isso a empresa precisa. Se você souber fazer um feedback claro disso, quando você for mandar embora o Rildo, Já a gente é. teve essa Não conversa, é uma surpresa. 2 conversas, 3 conversas, e você sabe, né, Rildo? Ah, não, eu sei. Então você sabe qual que é a nossa conversa? O cara até fala, eu sei. Então, muito obrigado. Passa na RH, não precisa mais nada. Ô, Marcão, eu falo Já sempre. acabei, já acabei. Tem, Técnica de demissão grátis. aí pra você. tem Eu algumas, acabei de ficar desempregado tem agora. algumas ferramentas que Não. eu fui criando ao longo dos anos, todos vocês a mesma coisa. Tem uma delas que eu gosto
apaixonado. time, hein? Não esquece do time. Eu sou apaixonado por vai ter ela. um podcast só de Que se feedback. chama Avaliação Semanal. Uhum. Lá eu não abro mão. Toda segunda-feira, o gerente, ele senta, tem um briefing, e aí nesse briefing, ele vai falar de resultado, mas ele vai conversar com o Rildo, Perfeito. sentado, olhando Sobre a no execução olho. dele. E não só sobre a execução. O foco, são duas bases. Eu estou discutindo o resultado, mas falando com a pessoa. Sim, perfeito. Então, vou perguntar, Rildo, cara, tudo bem? Nós fizemos uma série de compromissos. Quando eu olho suas avaliações, lá na primeira semana, você falou que ia fazer alguma coisa diferente, que o problema que você havia me falado que você estava já havia sido resolvido. Nós estamos aqui na terceira semana. Foi feito o compromisso a semana passada, você não fez. Aí, olha só, eu me sinto humano porque eu me aproximo dele, eu pergunto se ele está passando... E Marcão, isso, o ruim, casamento não acaba com uma toalha molhada na cama. É com 20 anos de toalha Agora, molhada. nesse compromisso aí, vamos fazer o exemplo da toalha. Você deixou claro que não pode ter toalha na cama, que é para fazer... Ou seja, esses objetivos que não são metas... existem missões e os meios para alcançar as missões. Não são os indicadores. Comportamentos que levam até a missão. Isso que Para eu descer isso, na você tem que- execução, isso que é a realinhamento. Sei lá, né? estudar X produtos, Uhum. fazer X ligações, fazer X postagens Me comprometer digitais, mais. fazer tal coisa, estudar tal linha que não está estudando, qualquer coisa. Quando ele não entregar o resultado, desça e veja se ele executou aquilo. Exato. Você vai ver que se ele tiver executado, principalmente com paixão, porque se ele executar sem paixão também é só ranço, daí ele faz por fazer. Né? Daí ele fez, você sentir, não, fala que faltou alma naquilo ali. Se ele fez com alma, com vontade, vai dar resultado. Aí reconheça, de novo, volta para o reconhecimento. Mas eu queria comentar com o Matheus, pegar um gancho aí, Matheus. Esse tipo de pensamento no esporte que o Rildo falou funciona bem. O Bernardinho, cara, quando ele faz esse tempo técnico, eles chamam para dar, desculpa falar, não tem outra palavra aqui, puxão de orelha para não ficar muito pesado, vai. Para dar puxão de orelha do tipo, pô, fulano, você está deixando vazar. Só que a maturidade do time é tão grande que ela sabe que ele está pegando no fato e na execução que a pessoa está falhando e dizendo que se ela fizer aquilo, ela pode ser melhor. Não existe ego doído, não existe pessoalidade no processo. Isso é um clima que foi criado, que eu não sei se numa família tem. Não tem. O livro que fala muito bem sobre isso, A Regra Não Ter Regras, do CEO da Netflix, né? E ele fala, nós não somos uma empresa família, porque a família tolera comportamentos que não são toleráveis, né? A família, ela se dói porque o feedback na família é sempre algo pessoal e não voltado ao processo, à execução e Ela etc. permite. Né? Ela permite algumas coisas. O time não. O time tem esse nível de maturidade de entender o seguinte, eu estou aqui te cobrando o seu papel para que todo o nosso conjunto atinja o resultado. Né? Isso aí. Então, Você sabe, só para a gente, acho que finalizar um pouco esse assunto. Isso. Seguinte, uma vez eu tive uma palestra que foi interessante, que eu acho que até não se lembro se do Marcos Duval, você estava nessa época? Não, acho que não, você não estava nessa Eu época. estava. Tava. Senador Marcos Duval abriu a palestra para mim. Isso. Entendeu? Ele palestrou, depois eu palestrei. Isso. O Marcos Duval foi o seguinte, ele foi por um período de instrutor da SWAT, ok? Eita! Ele foi instrutor da SWAT, eu queria ter uma pessoa com essa visão e tal, né? E aí o que acontece? Todo mundo falava muito do BOP e tal, e tem aquele negócio, né? Filme no pede para sair, tudo isso, né? Tem esse perfil lá. E quando o cara do BOP pede para sair e ele volta pro quartel dele, ele volta um pouco Humilhado, digamos assim, né? Na SWAT, não. Na SWAT, quando o cara vai para a SWAT, e aí pode ser que ele seja não aprovado. E quando ele volta para o quartel, ele volta para o quartel com mais conhecimento. Melhor do que o soldado estava lá. Mas onde eu quero chegar é o seguinte. Numa da palestra que ele falou o seguinte, que quando a SWAT veio aqui no Brasil e veio mostrar uma ação que eles fizeram, ok? Aí todos os policiais aplaudiram de pé, nossa, foi perfeito, tal, que coisa linda, tal. Ele falou, não, nossa atuação não foi perfeita. Eu quero que vocês achem onde eu preciso melhorar. Então, ou seja, nós temos essa dificuldade de ouvir o feedback, de saber onde nós temos que, de fato, melhorar. Ou seja, o que eles têm lá com ele é o seguinte, talvez eles conseguiram... E aí eles têm um lema lá, né? Que é justamente prender e fazer a apreensão, a ação sem
dar um tiro sem matar ninguém. É uma missão boa. E essa é a missão deles. Então, ou seja, mas o que acontece? Aí na hora que ele falou assim, não, olha, deixa eu mostrar para vocês onde nós erramos. Olha, você viu que aquele soldado, na hora que ele atirou, na hora que ele fez aquilo, a ação que ele fez de errado? O problema é assim, que quando a gente às vezes está no ciclo ali, só do sucesso, a gente esquece que mesmo naquele sucesso você tem oportunidade. E como que você mostra para a equipe, você como líder, que mesmo a equipe de alta performance, mesmo a equipe entregando, ela tem como evoluir, como entregar mais. Aí vamos no Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho. Exatamente, é justamente isso. Então é o seguinte, um líder, ele sabe... Falcone, sua meta é ser melhor do que você faz. Então você pode ser melhor, né? Então, ou seja, quando você olha para uma liderança sua, não quer dizer que você, parabéns, você bateu a meta, você bateu os seus resultados, ou estou falando de meta, mas pode ser um projeto que você entregou, ou pode ser uma execução que você fez, mas você tem como evoluir ela. Perfeito. Então, quando você tem um time, pegar um pouco o gancho do Marcão, que a equipe está madura, que você liderou essa equipe, ela está madura, ela está pronta, ela sabe o seguinte, olha, fui bem, né? Então vamos pensar na SWAT seguinte, ele fez bem, conseguiu recuperar a vítima, conseguiu não tirar a vida de ninguém, conseguiu realmente fazer uma boa execução. Mas o que você fez naquela atividade que você pode evoluir? O que você consegue melhorar nessa atividade? E eu sempre falo esporte porque é o seguinte, como eu gosto, hoje eu estou correndo um pouco menos, né? Já corri um pouco mais, né? Mas é o seguinte, quando eu fiz a minha primeira maratona, eu falei, puta, fui bem, né? Quando eu fiz a segunda, eu vi que fui bem. Quando eu fiz a ultramaratona de 65 km, eu falei, olha, eu fui bem. Então dá para fazer uma de 92 km. Então, ou seja, qual é essa superação que você tem? Qual é 92 quilômetros de carro eu tô cansado, cara. Então, qual é o limite que você tem disso? É lógico, todos nós aqui tá dizendo que o cara não precisa esmerilhar até chegar ao limite, além do limite e tal. Né? Eu fiz o meu limite, mas sabia que eu podia superar. A pergunta é, você como liderado, qual é o limite da sua equipe? Ou como líder, como que você cria um ambiente onde a equipe sempre tem a sede de aprender ou querer mais? Vou dar um exemplo. Os trainees, quando eu fazia as apresentações lá, eles têm uma ansiedade muito grande que eles querem que a apresentação seja bonita. Que os números que estão lá estejam sempre, porque eles prestam conta. E eu tento desarmar eles disso. Primeiro, gente, nós estamos num ambiente de aprendizado. Se tiver alguma coisa errada aqui é o momento da gente aprender. Exatamente. Segundo, se vocês tiverem alguma dica para dar comigo, não fique, mas eu vou ferrar comigo, porque tem um ego aí envolvido que a gente fica com medo de passar vergonha. Não, crie um ambiente de vontade de aprender. E último, se eu der parabéns para vocês, eu provoco eles. Se eu der parabéns, acho que o Matheus já deve ter visto eu falar para eles. Se eu der parabéns para vocês, no final da apresentação de vocês, se eu não der algum feedback que possa enriquecer vocês, me cobrem, porque senão para que nós estamos aqui? Daí eu ensino eles a falar o seguinte: parabéns, Juliano, que apresentação maravilhosa. Ele fala, obrigado, seu Marcos, mas onde eu posso ser melhor? Eu ensino eles a perguntar isso. Bom, então já que você me perguntou, mas na verdade eu teatralizei. Já ia ter, né? Já que você perguntou, parabéns mesmo, mas o ticket médio ali, você bateu meta, mas o ticket médio podia ter sido melhor. O que você acha que pode fazer? Ou seja, eu faço uma abertura, Rildo, para que ele se abra para... Eu dou parabéns pelo que ele fez, mas para fazer melhor. O que você está dizendo? Se a gente tomar um cuidado, que eu acho que o Rildo está falando cuidado para o reconhecimento, não limite as pessoas. Cheguei até aqui, não precisa mais, já fui reconhecido. Não, tem que desafiar. Sempre pode ser mais. É assim, Marcão, a gente sempre lembra daquela professora que mais exigiu da gente na escola. Isso aí. Aquela professora que mais exigiu, que sabia que era mais cobrar de você, é onde se estudou mais, onde você mais se empenhou. Então, ou seja, quando o líder exige, é porque ele está querendo mais, está extraindo mais de você, porque você pode mais. Tem que amadurecer o time para essa visão de time. De time, como já falou. Visão de time. Gente, quanto conteúdo bom, quanta dica boa. Que legal ter vocês aqui. Né? Foi muito legal mesmo gravar esses 2 episódios com vocês. Legal, bacana. Né? Obrigado para você que está nos assistindo até agora. Né? Que bom que você está aqui também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Já ative o sininho para você receber mais conteúdos como esse. Eu agradeço de coração mesmo. Muito bom. A gente que agradece, viu? É uma honra. Muito bom. Sensacional. São momentos como esse que fazem amizades valerem a pena, né? Verdade. São Tomás de Aquino, ele tem uma frase que ele define a amizade como Eden Valley, Eden Nolly, né? Que a amizade é o quê? São pessoas que buscam os mesmos valores que você e pessoas que rejeitam as mesmas coisas que vocês. A gente está numa mesa de amizade.
Então, que bom. Show. Que bom estarmos aqui. Obrigado. Obrigado, gente. Prazer Obrigado enorme. mais uma vez. Obrigadão. Obrigado a você, amigo, que está nos vendo também. Um abraço para você. Aproveite essas dicas, coloque em prática no seu negócio e eu tenho certeza que ao colocar essas dicas em práticas, você vai bater meta e alcançar a sua performance máxima. Valeu, galera. Valeu, Valeu, galera. obrigado. Já gostei que ele me copiou. Até a Valeu, próxima. galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Falou! Falou.